Começa agora o programa Coisas de Cristão, o seu podcast teológico com uma pitada de cultura pop. Bem-vindos a Nárnia! Muito bem, Coisas de Cristão no ar. Eu sou o Patrick Duarte e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito sério, que é a saúde mental. E hoje, nesse episódio muito especial, a gente está com um convidado, um amigo meu, de longa data já, e ele aceitou prontamente o nosso convite para a gente estar falando hoje sobre esse tema. O Emerson, como é que você tá? E Patrick, estou bem, graças a Deus, e é um prazer imenso poder compartilhar um pouco de informação e principalmente tentar ajudar o máximo de pessoas relacionado ao tema, claro, saúde mental. Maravilha. Antes da gente começar aqui com o nosso podcast, quero deixar alguns recados para o pessoal de casa. Eu já avisei no episódio passado, mas hoje a gente já tem uma loja, um link personalizado dentro da Amazon. Então, se vocês acessarem blogpensamentolivre.com.br/Amazon, vocês vão estar passeando ali pela loja, podendo fazer a compra de vocês, do que vocês precisam. E o melhor de tudo, vocês não pagam nada mais e ainda ajuda o Ministério do Blog Pensamento Livre a se manter no ar. Isso é muito bacana. Então, você consegue comprar livro, consegue comprar utensílios para casa, consegue comprar o que você quiser dentro da Amazon. É só acessar lá o blogpensamentolivre.com.br/Amazon e você já vai estar ajudando muito a gente. E se é o seu primeiro dia aqui no podcast Coisas de Cristão, volte e vê os outros episódios que estão muito bacanas também. Bom, antes da gente seguir para o nosso tema em si, eu queria que o Emerson se apresentasse um pouco, falasse sobre sua profissão. Ele também é escritor, falasse um pouco aí dos livros que ele já fez também. Bom, vamos lá. Meu nome, claro, já foi apresentado, né? Meu nome é o Emerson, sou psicólogo de formação e de atuação. Né, tenho um consultório, então sou psicólogo clínico, já uma vez que tem várias áreas dentro da psicologia. A minha atuação é na área clínica, é o atendimento no consultório. Né? Tenho 2 livros escritos e já está para sair um terceiro aí, se Deus quiser, logo mais. O primeiro livro, os 2 livros, na verdade, são voltados para a área religiosa e não tanto para a área profissional, né? O primeiro livro é Conhecendo Deus em Meio ao Sofrimento, onde a gente fala um pouquinho sobre como o sofrimento ele não vem para o cristão para matar o cristão, para acabar com a vida do cristão, mas pode ser uma fonte de conhecimento sobre Deus. E o segundo livro, um pouco mais teórico, a gente fala sobre o luto. Então, como é que a igreja lida com o luto, como é que lida com os enlutados, a pessoa que passa por um tipo de sofrimento, como a perda de um ente querido. E não só sobre isso, mas a gente também fala um pouquinho sobre os tipos de lutos existentes, claro que não é somente um. Então esses são os nossos 2 livros. E agora também, partindo para a área da filosofia, estou terminando minha licenciatura, que também é uma área que eu tenho prazer em estudar e ensinar. E estamos aqui para somar junto com os irmãos. Maravilha. E o terceiro livro que está para sair, a gente já consegue um spoiler do que ele vai falar ou ainda é segredo? O tema é sobre depressão. E aí também tem a questão ministerial, que é um pouco sobre o cristão e a depressão, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Né? Mas acredito que vai ser edificante. Com certeza vai ser muito bom. E você já está convidado para quando sair o livro a gente voltar aqui e falar um pouquinho sobre ele, então. Muito obrigado, vai ser um prazer. Maravilha. Pessoal, então hoje a gente vai estar falando um pouquinho aqui da saúde mental, né, e a vida cristã. Como que isso é visto ainda hoje em dia, como que isso como que se comporta esse tipo de assunto dentro da igreja e também nas famílias, nos lares cristãos, como que nós vivenciamos, como que nós nos relacionamos com isso. Será que isso é um problema muito grande, é um problema que está escondido e a gente não percebe por causa da religião? Então a gente vai bater um papo com o Emerson hoje. É um papo bem... Eu não vou dizer que é genérico, mas ele é muito amplo. A gente não vai focar em... Eu não sei se o termo vai estar correto. O Emerson vai me corrigir se eu estiver errado. A gente não vai focar em distúrbio mental específico em cada um, mas a gente vai falar um pouco sobre todos. Tá certo o termo, distúrbio mental, Emerson? Tá, a gente também podia falar patologia, né? Nenhuma patologia específica. Porque distúrbio, infelizmente, ficou meio que pejorativo, né? Falar distúrbio, não pela condição. O termo é correto, mas as pessoas tratam de forma pejorativa. Entendi. Então já tá a correção aqui no ar já, pessoal. Eu não sou especialista, por isso que eu convidei o especialista pra gente bater esse papo, tá? E pra gente começar a falar sobre isso, Emerson,
e também entender como isso tem se comportado no nosso ambiente. Você é cristão, eu também sou cristão aí há um bom tempo de jornada, né? Hoje, você como psicólogo, você tem percebido que ainda existe preconceito no meio cristão em relação a quem procura um psicólogo? Na verdade, assim, existe muito, mas não só no meio cristão. Claro que o nosso foco hoje é falar do meio cristão, mas o preconceito ele existe na sociedade como um todo. Então as pessoas ela têm uma visão distorcida e totalmente errada do que é um psicólogo e do porquê uma pessoa procura um psicólogo. Mas falando do ambiente cristão, então assim, já tem um preconceito da sociedade de uma forma geral. E aí, quando a gente traz para o ambiente cristão, existe um outro preconceito, além de todo que a sociedade já impõe, que é assim, a questão de espiritualizar algumas questões emocionais que não tem nada a ver com espiritualidade. Então, existe sim um grande preconceito ainda, porém, o que eu tenho percebido é que nos últimos anos tem diminuído esse preconceito, inclusive em igrejas que tem essa questão da espiritualidade muito aflorada. Eu percebo que tem diminuído, mas sim, ainda existe bastante esse preconceito. Bacana. Você acha que esse preconceito está atrelado, talvez, a uma visão mais antiga, vamos dizer assim, né, dos cristãos, dos nossos avós, nossos bisavós, que esse preconceito ainda está atrelado com aquela condição de que quem tem Cristo não pode ter depressão, não pode ter ansiedade, não pode ter nada, e se tem é porque está em pecado? Muito, muito atrelado a isso. Mas não somente, mas a grande maioria sim. Só para você ter uma ideia, e aí você falou dos cristãos mais antigos, e aí a gente volta a falar não só sobre os cristãos, mas a sociedade mais antiga. Normalmente em palestras, em conversas, em atendimentos que eu tenho com pessoas mais velhas, eles normalmente dizem assim, mas na minha época não existia esse negócio de depressão, na minha época não existia isso, não existia esse negócio de problema mental. E normalmente o que eu falo para eles é, na verdade, na sua época existia, mas não era tratado. E como não foi tratado, hoje, idosos colhem o fruto disso. Tanto que o maior índice de depressão é entre a terceira idade, ou seja, pessoal que teve problema lá atrás e não foi tratado. Então, assim, esse preconceito realmente existe. E aí, como eu falei, na sociedade como um todo, a gente traz para o ambiente cristão, a gente encontra exatamente isso. Porque na minha época, a gente orava 12 horas de joelho até o joelho sangrar e por isso que a gente não tinha depressão. E quando, na verdade, uma coisa não está relacionada com a outra, não existe essa relação entre espiritualidade e saúde mental. Mas, infelizmente, muitos cristãos mais antigos, eles têm essa problemática. Só para você entender e ter uma visão mais ampla disso, o ano passado eu dei uma palestra numa igreja sobre depressão, o que é muito bom também, e eu dei uma palestra sobre depressão em uma igreja, e no final do culto, um senhor, eu acho que tinha uns 60 anos, me procurou para conversar e me agradeceu. Né? Nós não estávamos em pandemia ainda, então ele falou, eu posso te dar um abraço? Eu falei, pode. E aí ele me abraçou e falou, olha, eu te agradeço, porque a minha família inteira estava aqui, e quando eu tive depressão lá atrás, eles começaram a falar que era doença de preguiçoso, que é porque eu não orava, é porque eu não lia a Bíblia, e eu fui repreendido por muitos pastores por causa disso. Nossa. Então a gente percebe que não é de hoje que tem esse preconceito, ele já existia, ele está sendo diminuído, mas infelizmente muitas pessoas no ambiente cristão ainda continuam com essa visão de que se você está com depressão, com qualquer doença mental, é porque você está fraco na fé. Inclusive, se você me permite fazer mais uma colocação importante, claro. Muita gente pega um texto, quando Jesus diz assim, lançai sobre mim todas as vossas ansiedades, porque estáis ansioso pelo dia de amanhã, e pega esses textos isolados e colocam essa ansiedade que Jesus citou como a ansiedade que é tratada hoje no consultório, que é uma ansiedade que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Aquela ansiedade que Jesus citou e que a Bíblia fala não tem nada a ver com a doença, com a patologia, com a ansiedade generalizada. São coisas totalmente diferentes uma da outra e que as pessoas acabam se apoderando para atacar ou para criar ainda mais preconceito em quem busca essa ajuda. Entendi, cara. Entendi. É um bom panorama do cenário que você está dando para a gente do que tem acontecido, né?
E voltando, né, a gente falando um pouco mais sobre essa questão do preconceito, né, que ainda existe um pouco dentro desse cenário cristão, uma pergunta, que eu vou deixar, uma pergunta bem simplória mesmo, só para a gente poder desenvolver o tema. É pecado recorrer a um psicólogo? O crente, ele estará pecando, ele está deixando de confiar em Deus se ele recorrer a um psicólogo? O que você acha disso e das pessoas que pensam e falam sobre isso também? Bom, entra um pouquinho também nas questões do que a gente comentou agora há pouco, né, sobre o preconceito já existente, todas as questões que envolvem o ambiente cristão e todo o aprendizado. Na verdade, assim, o que eu costumo falar para as pessoas e explicar a elas é que existem questões da nossa vida que são físicas. Sendo elas físicas, a gente trata de forma física. Por exemplo, se eu estou com fome, eu vou comer. Se eu tenho uma doença qualquer, eu vou tomar um remédio, eu vou no médico. São questões físicas. Questões espirituais eu resolvo de forma espiritual, orando, lendo a Bíblia, jejuando e etc, etc. Mas questões relacionadas a sentimento, a emoções, ao que a gente chama de alma, que é psique, inclusive daí vem o termo psicologia, né, que é a psique, a alma humana, a gente trata de uma forma diferente. Então a gente não pode tratar de uma forma física aquilo que é da alma, a gente não pode tratar de uma forma espiritual aquilo que é da alma. Por exemplo, Jesus, quando olha para os discípulos, então imagina nosso Cristo, né, a pessoa que veio para salvar toda a humanidade, olha para os discípulos em um momento de agonia e diz assim: a minha alma está angustiada até a morte. Então ele usa a alma, né, a psique. Se a gente pudesse traduzir hoje, a gente traduziria como o meu psicológico está angustiado até a morte. E Jesus está falando para quem? Para os discípulos dele. E aí uma pessoa uma vez me disse assim: mas Jesus ele não procurou psicólogo. Claro, não existia psicólogo, a psicologia é de 1962, não vai ter psicólogo mesmo, 1800 e alguma. Então assim, as pessoas elas criam essa barreira, mesmo quando você traz algumas explicações. Como, por exemplo, Elias, que teve questões emocionais a serem resolvidas, Moisés, que conversa com Deus e diz: eu não pari esse povo, se o Senhor quiser, tira a minha vida, que eu não aguento mais. Jeremias e outros profetas também, pessoas, homens e mulheres de Deus que passaram por problemas emocionais e que tiveram que ser tratados. Claro que não existia médico, não existia psicólogo nessa época, então eles vão ser tratados de uma forma diferente. Mas quando Deus fala para Elias, se esconde um pouquinho, se isola um pouquinho, é uma forma de tratamento, não é uma solidão, é uma solitude. Então, existem questões que são físicas, mas existem questões que são da alma. Aquilo que é da alma, a gente precisa tratar, claro, com um psicólogo, com um profissional. Inclusive, a gente poderia até falar, por exemplo, do convívio familiar. Né? Tem pai que dá presente para o filho, que coloca o dinheiro dentro de casa, que compra roupa, e aí diz assim: não, mas eu coloco comida dentro de casa, eu dou presente para esse menino, e esquece que presente, comida, sacia o físico, mas o que vai saciar a alma é um abraço, é um eu te amo, é um cuidado diferencial. Então eu sempre gosto de mostrar para as pessoas essa diferença da nossa alma e do nosso físico. Então questões físicas você vai no médico, questões emocionais você tem que procurar ajuda, porque existe tratamento para qualquer tipo de problema emocional. E aí, claro, o psicólogo está aí para isso. Então, do mesmo jeito que uma pessoa procura um médico, ela deveria procurar um psicólogo. Então, não existe pecado nenhum em você procurar ajuda. O nosso Cristo, ele pediu ajuda para os discípulos, é bem verdade, mas pediu ajuda. Cara, muito legal. Você falou um pouco aí sobre essa questão da separação, né, da alma, do físico, da psique, porque o estudo da psicologia, ele é recente, né? Ele não é um estudo muito antigo. Você citou mais ou menos uma data, foi 1800, alguma coisa que você falou, não foi? Isso. Então, ele é um assunto bem atual, se a gente for parar para pensar, né? Às vezes a pessoa pensa que 1800 está muito lá atrás, mas na verdade, para a gente falar sobre o estudo da mente, vamos dizer assim, é um estudo bem recente, na verdade. Isso, é porque, na verdade, assim, né? A gente pega a ideia do estudo da alma, é um estudo que vem desde Platão, mas não como uma ciência, né? Era como uma discussão,
como uma questão filosófica. Então, por exemplo, vem de Sócrates, na verdade, que vai ser o primeiro a diferenciar o homem do animal, dizendo que o homem é racional, ele tem uma alma. E aí Platão é o primeiro que vai falar sobre a dualidade da alma, né, que vai dizer que a alma é uma coisa e o corpo é outra. E aí para Platão tem toda a ideia de separação, de liberdade da alma, de volta ao mundo das ideias. E aí vem aí Aristóteles, que é o primeiro que vai colocar a alma como princípio ativo da vida. E isso vai passar por toda a história da filosofia, por toda a história da própria igreja, né? Agostinho, por exemplo, ele tinha um estudo bastante importante sobre a alma. Claro que ele era influenciado pelo pensamento platônico, mas quando a gente fala da psicologia enquanto ciência, a gente está falando de 1879, né, quando Wundt, que é o pai da psicologia, ele vai criar o primeiro laboratório de psicologia. Então é quando a psicologia vai começar a deixar de ser uma subdisciplina da filosofia e da biologia e passa a ser uma disciplina científica única. Então a gente está falando de 1879, então é bem recente comparado às outras ciências que já existiam. Que legal. Essa separação de alma, eu fiquei com uma dúvida agora que você vai me esclarecer. Acredito que você vai esclarecer para algumas pessoas de casa. Quando eu era mais novo, na igreja eu também tinha um pouco de preconceito sobre essa questão de cristão pode ter ou não pode ter as patologias, né? E quando falava-se de depressão, muitas pessoas associavam aquilo a pecado ou que aquilo era algum demônio que a pessoa tinha, por isso que ela estava deprimida. As patologias, né, da mente, elas são relacionadas somente a um estado emocional, mesmo ali do ambiente que ela vive, ou também tem influência biológica? Perfeito, Patrick. A tua pergunta, eu acho que se todo mundo fizesse essa pergunta a qualquer profissional da saúde mental, essa pessoa nunca mais diria que depressão ou qualquer doença mental é um problema espiritual ou coisa do tipo. Porque, na verdade, toda doença, seja ela psicológica, seja ela uma doença... vou usar um exemplo, pode ser um câncer, por exemplo, que pode ser uma somatização, aquilo que você produz devido ao teu estado emocional, ao teu estado psicológico. Mas toda doença, ela é examinada em 3 âmbitos, no âmbito biológico, no âmbito psicológico e no âmbito social. Então, assim, toda doença, inclusive a depressão, inclusive a ansiedade, transtorno do pânico e todo tipo de doença, ela é examinada nos aspectos biológicos, nos aspectos psicológicos e nos aspectos sociais. Sendo assim, as doenças psicológicas que são tratadas em consultórios, elas também têm viés biológico. Então, existe uma alteração biológica do corpo. Tanto que, cientificamente, a gente diz que a depressão, por exemplo, é uma doença neuropsicológica, porque ela tem alterações no nosso cérebro. Hoje só para você entender, hoje a gente consegue observar através de um exame de imagem o cérebro de uma pessoa depressiva e o cérebro de uma pessoa que não é depressiva, de um autista e de uma pessoa que não é autista, de um ansioso e de uma pessoa que não é ansiosa. Então, assim, não é só uma questão emocional. E isso é onde as pessoas erram, que acham que é só uma questão emocional. É só emoção, então vai contar uma piada que você melhora, quando na verdade não. É o cérebro da pessoa que para de produzir hormônios necessários para o bem-estar. E além de outros fatores genéticos que também são influenciados. Então não é só uma questão emocional, existe uma questão biológica também. Muito boa a sua explicação. Acho que isso ajuda também a gente a entender melhor quem passa por isso. Porque às vezes a gente tem pessoas que estão do nosso lado, que estão, né, passando por isso, e a gente não consegue se preocupar de verdade porque a gente vê aquilo como uma bobeira. E na verdade você deixou muito bem claro que isso não é uma coisa muito séria. É uma coisa que afeta realmente toda a estrutura do corpo humano da pessoa também. Exatamente. E aí, como eu te falei, existem doenças que são psicossomáticas, né? A pessoa, ela tem uma doença que ninguém sabe explicar de onde que surgiu e pode ser uma questão psicológica que gerou. Porque aquilo que a gente não consegue resolver da nossa psique, o nosso corpo vai responder. É como se o nosso corpo gritasse por questões que não estão resolvidas dentro da nossa mente. Então vem as doenças também, as doenças psicossomáticas. Mas a maior parte das doenças são tratadas, mesmo no consultório de psicologia, onde a gente não usa medicação, mesmo assim,
tem grande chance de ter fatores biológicos envolvidos. Deixa eu te fazer mais uma pergunta pra gente meio que fechar esse início de se pode, se é pecado, se não é, se vai, se não vai. Um cristão, uma pessoa que é cristã, ela pode ter patologias, pode ter depressão, pode ter ansiedade? É uma coisa que pode acontecer com um cristão? Sim, inclusive eu gosto de usar os exemplos que eu até já citei aqui. É claro que quando a gente olha para a Bíblia, a gente não pode falar de pessoas que teve depressão, igual muita gente diz, Elias tinha depressão. Não, gente. Por que a gente não pode falar? Porque para a gente dizer que uma pessoa tem depressão, ela precisa apresentar um histórico. É tanto que, por exemplo, um paciente vai no consultório o primeiro dia, muito raramente ele vai sair de lá diagnosticado, a não ser que ele já venha com diagnóstico de um outro lugar. Mas não, porque a gente precisa analisar o histórico. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente encontra episódios depressivos, como Elias, que vai dizer para Deus, tira a minha vida, eu não sou melhor do que ninguém. Como o Jeremias, como Moisés, que vai dizer para Deus, Deus me mata, porque eu não parei esse povo, eu não aguento mais esse povo. E o próprio Cristo, que vai olhar para os discípulos e vai dizer, a minha alma está angustiada, ou seja, a minha psique está angustiada até a morte. Provavelmente Jesus estava passando por uma crise de agorafobia, né? Uma fobia diante de uma situação que vai acontecer logo em seguida, que seria a crucificação, a prisão dele, lembrando que ele está como homem, mesmo sendo Deus. Então a gente precisa ficar atento a essas questões. Por quê? E aí as pessoas confundem muito, dizem assim, mas eles não procuraram ajuda de um médico. Claro, não tinha na época, eles iam procurar ajuda de quem? De que psicólogo? Não existe. Mas a gente observa o seguinte, que eles passaram por um sofrimento psicológico. E eles eram homem de Deus antes, durante o sofrimento e depois do sofrimento. E o nosso Cristo, ele era o Cristo antes, ele é o Cristo durante e depois do sofrimento. Então, assim, o sofrimento psicológico não está relacionado com espiritualidade, com fé. A pessoa ela pode ter extremamente grande fé e mesmo assim sofrer por depressão e qualquer outra doença, assim como ela pode ter muita fé e ter um câncer, uma diabetes, um Covid-19. Ninguém está isento a passar por isso. Claro que a gente tem as prevenções, mas aí a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Você citou alguns personagens, né, alguns momentos que a gente tem relatado na Bíblia, e me lembrou aquela passagem quando Cristo foi fazer a oração, um pouco antes, né, de ser entregue, que a Bíblia narra ali que ele estava tão... Acho que você falou o termo agorafobia, não sei se foi isso, se eu entendi errado, mas que o suor dele tornou-se, né, em sangue. Eu acredito que seja um momento ali, você citou um termo que eu gostei, episódios depressivos, né? Talvez fosse um episódio ali de uma ansiedade talvez muito forte sobre ele, não sei se eu estou falando corretamente, estou associando corretamente. É que me veio à cabeça essa passagem agora. Exato. Inclusive é a mesma passagem quando ele diz para os discípulos, a minha alma está angustiada até a morte, né? E aí ele vai um pouquinho mais adiante orar, e aí acontece esse episódio onde ele diz para o pai, inclusive, se possível for, passa diante de mim esse cálice sem que eu beba. Ou seja, olha o sofrimento que Jesus está, mesmo sabendo que tudo que ia acontecer. Ele está passando por uma agorafobia. E aí, só para você ter ideia, eu só quero citar uma doença que é física, que pode ser causada por questões emocionais e que a gente nem se dá conta. Por exemplo, dor nas costas. Pode ser algo causado por uma questão emocional. Então, assim, pode ser que, imagina lá, o pastor que fala para todo mundo que depressão é coisa do diabo, ele pode estar sentindo uma dor nas costas, ele não sabe de onde é que é essa dor, e ele pode estar tendo essa dor porque ele trabalha muito na igreja, porque ele tem que atender muitos membros, porque ele tem uma carga emocional muito grande sobre ele. Então, a mesma pessoa que pode apontar o dedo e dizer que é pecado, ela pode estar passando por um sofrimento psicológico que é manifesto no físico e por isso que ele não acha que é psicológico. Você está dizendo para a gente, então, que a patologia psicológica ela é tão forte em alguns casos que ela pode se estender à parte física do corpo, então? Exato, que é o que a gente chama de doenças psicossomáticas. É quando uma doença, um sofrimento psicológico, ele é manifesto no corpo. Entendi. Que legal a gente entender melhor isso, né? Às vezes a gente tem um conhecimento tão frágil. Eu acompanho já o Emerson há um bom tempo nas redes sociais e eu vi como cresceu, né, Emerson? Os convites para você estar indo nas igrejas pregar e dar estudos relacionados a isso, a depressão, a suicídio. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que as igrejas estão começando, sim, a entender melhor
esse tipo de conceito, de situação, para que elas possam realmente se preocupar melhor com as suas ovelhas, né? Poder dar uma atenção real e direcionar elas para um profissional, né? Às vezes, porque nem sempre o pastor é aquela pessoa que vai te direcionar a solução do problema, mas ele pode te direcionar o caminho para que você chegue àquilo. Exatamente. Inclusive, Patrick, muitos pastores, mas assim, muitos mesmo, pastores, líderes de grupo, sofrem com o que a gente chama de síndrome de burnout, que é o esgotamento físico e psicológico. Quando o camarada ele tá... Imagina, um cara que tem que visitar todo mundo, tem que orar por todo mundo, tem que aconselhar todo mundo, e ninguém visita esse camarada, ninguém aconselha esse camarada, ele não tem ninguém que ele pode desabafar, porque se o pastor desabafar dizendo que não está se sentindo bem, ele vai ser apedrejado, vai dizer que ele está em pecado, então ele tem que guardar somente para ele. Então, uma gama de líderes que a gente tem atendido que tem passado por sofrimentos psicológicos, né, a síndrome de burnout. E sim, né, graças a Deus que os convites têm surgido, e não tem sido pouco, tem bastante convite relacionado a essa temática, o que é algo muito bom, mas claro, né, não adianta só, igual eu estava até conversando com um amigo meu, esse mês de setembro, eu recusei alguns convites para dar palestra sobre o Setembro Amarelo em algumas igrejas, porque eu percebia que era só movimento. É Setembro Amarelo, então vamos convidar para falar sobre suicídio. Aí eu dava lá a palestra, aí o mês de outubro, e aí, como é que tá lá o que a gente conversou sobre o suicídio, sobre o tratamento? Então, o pastor já não está nem ligando mais, os líderes não estão nem ligando mais. Então era só um movimento. Então eu preciso que seja algo prático, algo que eu fale e tenha resultado. Então por isso que eu prefiro, me chame em outubro, em julho, em agosto, mas não por causa de uma campanha. Isso eu não acho tão interessante. Porque senão acaba virando só uma palestra de movimento, vamos dizer assim. Só para fazer aquele estímulo no pessoal e não dar continuação, né? Não dar uma continuidade nesse tratamento. Que o pastor ele tem que cuidar, né, das ovelhas. Então ele tem que estar sempre atento. Perfeito. Você falou essa questão de pastor, se eu não me engano, é que esse ano a gente teve esse cenário pandêmico aí da Covid, então a gente não viu muitas notícias externas a isso. Mas se eu não me engano, foi no final do ano passado, como foi constante notícias relacionadas a pastores que estavam se suicidando. A pressão ministerial em cima deles e eles optavam, né, por findar a vida deles. E a gente começa a perceber como os pastores são pessoas que, tecnicamente, a gente não cuida, né? A gente precisa deles para cuidar. Às vezes a gente exige muito deles para cuidar da gente e a gente não tem esse mesmo carinho de volta com eles, né? Exatamente. E aí é onde eu sempre gosto de focar, que o pastor é um ser humano. Então, e as pessoas, infelizmente, o ser humano ele tem a necessidade de ter um líder, de ter alguém para olhar e dizer assim, esse cara aqui é o cara perfeito que eu vou me espelhar. E o ser humano tem essa necessidade. E, infelizmente, faz com que, ao ter essa necessidade, ele coloca o pastor numa posição que o pastor, o ser humano pastor, não está pronto para estar. Né? A posição de um ser perfeito, de um ser que não pode estar triste, de um ser que se alguém tiver problema ele vai resolver, mas não tem ninguém para resolver os problemas dele. Então essa posição é uma posição que nenhum ser humano do mundo está pronto para estar. Infelizmente os pastores são colocados nessa situação. Para a gente poder evoluir aqui e dar andamento também no nosso bate-papo, acho que a gente deu um panorama bem bacana do cenário, de como isso é visto, de como isso é realmente presente nas nossas vidas, né, na vida geral, não só do cristão, mas na vida de um ser humano no geral. E eu queria ver com você se existem, se isso dá para a gente, se tem pontos que a gente pode usar para identificar depressão, ansiedade, síndrome do pânico, ou se isso é uma coisa que somente com um profissional a gente conseguiria identificar? Então, na verdade, assim, é possível identificar sintomas, indícios, mas é importante ressaltar que somente um profissional pode diagnosticar. Tanto que a maioria dos pacientes que chegam no consultório hoje, eles chegam falando que tem alguma coisa. Não, eu tenho depressão, doutor, por isso que eu vim aqui conversar com o senhor, eu tenho ansiedade. E aí a nossa pergunta sempre fala para mim o que é essa ansiedade, fala para mim o que é essa depressão.
porque a gente precisa entender o que aquele indivíduo entendeu sobre a doença. Certo. Então, assim, é importante a gente ressaltar que existem sim sintomas e sinais a serem identificados, mas somente um profissional pode diagnosticar. Então, ninguém pode olhar para o outro e dizer assim, você tem depressão. Não, se a pessoa acha que a outra tem, o ideal é dizer, eu acredito que você pode ter, e por isso é importante você procurar uma ajuda médica, uma ajuda de um profissional da área que possa te ajudar em relação a isso. Você usou, vou até retornar, na verdade, um termo que você usou agora há pouco, deixa eu ver se eu entendi certo. Teve uma hora que você falou sobre episódios depressivos. Ou seja, vê se eu entendi correto, né? Isso. Episódios depressivos não quer dizer necessariamente que a pessoa ela tem depressão, correto? É só um momento que ela tá passando, ou eu entendi? Exatamente. Porque assim, às vezes a gente identifica, talvez, episódios depressivos numa pessoa e já começa a achar que aquela pessoa tá sofrendo de alguma coisa. Então a dica que fica pro pessoal de casa é o seguinte, pessoal, o Google é muito bom pra gente pesquisar as coisas, mas relacionado à sua saúde mental, procura um profissional para você poder ter um parecer correto aí da situação que você tá se encontrando, na verdade, né? Emerson, agora para a gente também levar isso, né, mais para frente, você como psicólogo, você consegue hoje aqui nos apresentar algumas dicas ou algumas pontuações de como que a gente, não só como cristão, mas como ser humano no geral, a gente pode cuidar dessa saúde mental para que a gente tenha a mente e o corpo bem? Sim, na verdade assim, né, como eu falei anteriormente, tem questões que são físicas, tem questões que são da alma. Aquilo que é da alma eu trato com emoções, né? Então, hoje o que eu percebo, e aí eu vou usar até um termo do Bauman, que é sociedade líquida, e hoje eu percebo que as relações estão líquidas, que os sentimentos estão líquidos, que tudo está muito, muito passageiro, muito fraco, muito raso, e isso é muito ruim. Então, assim, precisamos parar um pouco de nos prender aos aparelhos tecnológicos para entender o outro. Claro que eu não estou dizendo que tecnologia é ruim, pelo amor de Deus, nosso podcast, por exemplo, está sendo gravado de uma forma tecnológica. Correto. Mas quando eu falo se desprender dos seus aparelhos para entender o outro, é porque hoje as pessoas só se conhecem pelas redes sociais. Então, assim, quando você pesquisa na internet aí, tem até um artigo que é Depressão Não Tem Cara, que mostram pessoas que tiraram foto e poucas horas ou poucos dias depois cometeram suicídio. E essas pessoas estão sorrindo nas fotos, estão felizes nas fotos. Infelizmente, o que a gente observa hoje nas pessoas? Você pergunta para um amigo teu, e aí, como é que tá teu primo? Ele vai dizer assim, tá bem, tá feliz. E como é que você sabe que ele tá feliz? Ele postou uma foto ontem lá no Instagram, lá, comemorando com os amigos, na praia, no feriado. Então, hoje, infelizmente, as felicidades, elas são medidas por aquilo que eu vejo nas redes sociais. E a gente esquece que as redes sociais, ela é só o momento. Ninguém quer postar nas redes sociais que está passando por um problema. Ninguém quer postar nas redes sociais que não está bem, que brigou com a namorada, que brigou com o marido, com a esposa. Ninguém quer fazer isso. Então a gente precisa diminuir o quanto que a gente conhece o outro pelas redes sociais. E claro, existem algumas dicas, vamos colocar como dicas, para cuidar da saúde mental. Então nós temos algumas, por exemplo, evitar o excesso de informação, principalmente nesse momento de pandemia. É importante estar informado? Mas tudo em excesso é ruim. Se eu ver muita notícia ruim, o meu cérebro vai gravar essas notícias ruins de uma forma que vai fazer entender que aquilo é real e é a única possibilidade de vivência. Então é importante a gente entender também, medir e filtrar essas informações, procurar fazer o que gosta. Hoje as pessoas fazem coisas, Patrick, e não sabem por que fazem. Né? Você pergunta para uma pessoa, o que você fez no teu dia? Ela vai listar tudo que ela fez. E aí você pergunta para ela, do que você fez? O que você gosta de fazer? As pessoas vão travar, na maioria das vezes, para responder. Porque está no automático, não faz o que gosta. É automático, a pessoa ela tem uma lista de tarefas a ser feita, né, no dia, ela realiza todas aquelas tarefas, mas sem saber, às vezes, o motivo de estar realizando aquilo, né? Meio que um robozinho, vamos dizer assim. Exatamente. É o que a gente chama de reprodução de comportamento. Reforçando a ideia,
A terapia, ela não é só para quem tem depressão, ela não é só para quem tem alguma patologia, a terapia é para qualquer pessoa, para quem quiser. E a ideia é assim, eu quero ir lá, eu quero entender o que está acontecendo comigo, eu quero melhorar o meu estilo de vida. E um dos processos terapêuticos é exatamente esse, fazer com que o indivíduo saia de um comportamento automático, que é uma reprodução de comportamento, e passe a ter um comportamento autêntico, que é o que a gente chama de autenticidade. Então, essa mudança de comportamento ela é muito importante. Outro ideal também para cuidar da nossa saúde mental, que é estabelecer atividades em grupos individuais, ou seja, eu preciso ter o contato com os outros, que foi aquilo que eu falei, eu preciso estabelecer relações pessoais. Então, eu preciso fazer atividades em grupo e também fazer atividades individuais. Existem técnicas de relaxamento também, então é importante. E o principal deles, que eu acredito, que é reconhecer as minhas emoções. Se eu não estou bem, eu tenho que reconhecer que eu não estou bem. Eu não preciso mostrar que eu sou um super-herói. Se eu não estou legal, eu não estou legal. E não tem problema eu não estar bem hoje. Não tem problema eu não estar bem ali nas minhas 2 primeiras horas do dia. Se depois eu vou ficar bem, se no outro dia eu vou ficar bem. Não existe problema nenhum nisso. Então, acho que isso é muito importante. E, claro, manter hábitos saudáveis. Manter hábitos saudáveis, tanto de alimentação, quanto de acordar no horário certo, dormir no horário certo. Tudo isso é muito importante para a manutenção, digamos assim, da saúde mental. Cara, eu tenho um problema sério com essa questão de dormir. Questão de dormir no horário certo, acordar no horário. Eu sempre costumo dormir muito tarde e acordar cedo. Principalmente nesses últimos tempos aí de pandemia, a gente fica com um projeto, quer fazer tudo de uma vez. O corpo, cara, destrói. O corpo, ele fica... Pelo menos, eu fico acabado. Chega o final de semana, chega no momento que eu encosto no sofá e durmo, que eu nem vejo nada passar. Às vezes nem consigo aproveitar o bebê, que eu capoto. Mas é a realidade de muita gente, a verdade é essa. E aí é importante tirar um tempo do meu dia para entender, para fazer um apanhado, como é que foi o meu dia, o que é que eu fiz de prazeroso, o que é que eu fiz de bom, o que é que eu fiz porque eu queria fazer. Então tudo isso é bem importante. Que bate-papo sensacional, que bate-papo enriquecedor, tanto para mim, acredito que para o pessoal de casa também, a gente tem um panorama geral, né? Como a gente citou no começo, a gente não ia tratar de pontos específicos, né, da patologia, mas a gente ia ter que fazer um panorama geral para que as pessoas pudessem ouvir, que possam entender todo esse conceito. Quando a gente montei essa pauta, na verdade era bem isso que eu queria, esse panorama, porque eu sei como é vir de um ciclo de preconceito, vamos dizer assim, contra as pessoas que sofrem esse tipo de patologia. É muito comum a gente ouvir a palavra depressão, né, no meio cristão. A gente tudo é relacionado à depressão, não é muito separado sobre questão de pânico ou questão de ansiedade. E como eu citei há pouco, quando eu era mais novo, eu tinha também esse preconceito de que cristão não teria depressão, porque cristão está com Deus e Deus é alegria o tempo todo. Mas o próprio Emerson citou vários exemplos de pessoas que passaram por episódios, cenários, né, de depressivos, não necessariamente estavam em depressão, mas que pode acometer qualquer pessoa. E não é nada relacionado à espiritualidade, e não é só mental, isso pode se expandir também aí para o corpo. Então as pessoas precisam ficar ligadas a isso, porque isso é a sua saúde. E se você tem uma pessoa que você se importa, aí eu acho que é muito importante você reconhecer e buscar ajuda, né, Emerson? Eu acredito que para a pessoa, o primeiro passo é ela reconhecer que ela precisa de ajuda, né? Exatamente. E quebrar o preconceito também, né? Entender que não existe mal algum em você procurar um psicólogo, ou um médico, ou qualquer tipo de ajuda. Inclusive, essa questão de reconhecer que precisa de ajuda, você acha que quem é mais fácil de pedir ajuda, homem ou mulher? Que é mais fácil de pedir ajuda? Ó, de verdade, eu acho que é a mulher, cara. Isso. E aí, só para você ver como é que isso se confirma e nada tem a ver com machismo, é que a maior taxa de suicídio é em homens e não em mulher. As pessoas elas acham que as mulheres são mais depressivas e por isso cometem mais suicídio, o que não tem nada a ver. Os homens cometem mais suicídio do que as mulheres. Por quê? Porque eu sou macho, porque eu não preciso pedir ajuda, porque eu consigo resolver as coisas sozinho. Então é aquele cara que está dirigindo, está perdido, a esposa está dizendo, pergunta para alguém, não, eu sei onde é que eu estou, e não sabe coisa nenhuma.
quando vai ver a gasolina já acabou. Então é quase que isso, quando a pessoa vai pedir ajuda, ela já está num estado onde nem ela consegue mais pedir ajuda, infelizmente, mas é uma realidade. Isso é triste, porque isso a gente vem de uma construção social em cima de que o homem precisa ser forte, Superman. E isso é perigoso, como você falou, né? Ele não reconhece a necessidade, não busca ajuda a tempo. E quando vê, já se passou, já aconteceu coisas que não poderiam, que não deveriam acontecer com a vida dessa pessoa. Isso é triste mesmo. Eu não tinha essa ideia de que a maior taxa de suicídio era no sexo masculino. Eu não tinha esse conhecimento. Fiquei com ele agora e fica para o pessoal de casa também saber. Então, pessoal, é aquela dica que a gente falou. Google é legal para pesquisar as coisas, é muito bacana, mas o Google não é médico. Então, se você tem alguma dúvida, tem alguma curiosidade, alguma coisa assim, procura um profissional para ele te direcionar. Ô, Emerson, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Tem pessoas que vão para o consultório achando que tem algum tipo de patologia, como depressão, ansiedade, e no final das contas vocês descobrem que não tem? Eu não vou falar a maioria das vezes porque eu estaria mentindo. Mas sim, existe uma demanda muito alta de pessoas que acham que tem depressão, ansiedade, alguma coisa do tipo, e quando chega lá, eu não vou dizer que não tem, porque assim, é impossível a gente dizer que uma pessoa hoje não tem ansiedade, né? Existe a ansiedade normal e natural que todo mundo tem, então ansiedade tem. Mas assim, não existe. Existem pessoas que vão com aquela problematização gigante e quando na verdade são outras questões emocionais, não é uma patologia como uma depressão, por exemplo, e que precisa ser trabalhado. E uma coisa que é bem importante que eu falei antes é que assim, mesmo, por exemplo, uma pessoa que chega lá dizendo eu tenho depressão, não sei o que, e a gente começa a trabalhar e vê que não tem, diz, olha, você não tem depressão, e mesmo assim essa pessoa continuar fazendo terapia 2, 3, 4 anos, enfim, quanto tempo a pessoa quiser. Porque, como eu falei anteriormente, a terapia não é só para tratar uma doença, ela é para o bem-estar de uma forma geral. Então isso é interessante a gente deixar bem claro. Então, não necessariamente a pessoa estará doente para se atender, mas é porque ela precisa estar com o corpo bem, com o bem-estar no geral bom, né? De bem com a vida, vamos resumir assim. Exatamente. Inclusive, por exemplo, eu não dou alta para os meus pacientes, né? Na verdade, assim, a maioria dos psicólogos não dão. O que a gente faz? A gente trabalha uma demanda, por exemplo, o indivíduo diz que tem depressão, a gente vai trabalhar aquela demanda. Ele tem depressão de fato. E aí a ideia de tratar a depressão é que ele conviva naturalmente e no seu dia a dia normalmente. Então ele chegou nesse estado onde ele está tranquilo, está bem, está seguindo a vida em frente, consegue viver naturalmente. Que a gente chega para ele, a gente trabalhou tua demanda, a gente vai continuar trabalhando, o que você tem para apresentar, e o indivíduo vai trabalhando. Então assim, tem gente que quando trabalha e ele se sente bem, diz assim, não preciso mais de terapia, e acabou. Ele fala, não vou vir mais, hoje é meu último dia, tudo bem, não tem problema algum. Mas tem gente que mesmo depois que trabalha um problema que ele trouxe, ele diz que quer continuar, eu quero continuar a terapia. Mas por quê? Porque é bom, porque eu venho aqui, eu converso, eu desabafo, eu entendo os meus sentimentos. Então eu tenho muitos pacientes que não têm uma patologia diagnosticada, mas que eles vão para o consultório porque eles gostam, é prazeroso. Eu, por exemplo, eu faço terapia. Na verdade, todo psicólogo tem que fazer terapia. E eu faço terapia e eu sinto muito prazer em entender como é que tá minhas emoções, meus sentimentos, coisa que talvez eu não identificaria sozinho. E aí, através de reflexões, porque um psicólogo jamais vai dizer para você, você tem que fazer isso, vai para a direita ou vai para a esquerda. Na verdade, a gente vai refletindo junto. Então, só para a gente entender. Eu atendo crianças e adolescentes que estão com problema na escola. Então, assim, dificuldade é aprendizado. Não tem nada a ver com depressão ou ansiedade. Só a criança não está conseguindo se desenvolver como as outras. Pode passar no psicólogo. Problemas de relacionamento, pode passar no psicólogo. Não existe só eu vou porque eu estou depressivo, eu vou porque eu sou ansioso. Então é importante também a gente deixar isso bem claro. Então acho que resumindo aqui para a gente poder até encerrar, acho que a gente poderia dizer que o psicólogo ele é um profissional para todas as áreas da vida da pessoa. Sim, para todo o sentido do bem-estar emocional e psicológico, com certeza. Bacana. Emerson, eu queria agradecer muito
a sua presença, por ter aceitado o convite prontamente, se dispôs a participar aqui do nosso podcast. Quero agradecer muito. Cara, para mim, foi um episódio muito enriquecedor. De saber, de conhecer, entender melhor, vindo principalmente de um profissional da área que eu conheço, eu acompanho. Então eu sei que ele está aqui para realmente trazer informações relevantes para os nossos ouvintes. Emerson, brigadão por ter participado com a gente hoje, viu? Eu que agradeço o convite, Patrícia. Só quero fazer uma observação que é bem importante, que assim, muita gente quando escuta alguma palestra ou eu falando da área profissional, acha que eu não acredito que uma oração, por exemplo, pode curar uma depressão. Né? Existem pessoas que dizem assim, mas se eu orei por uma pessoa e ela nunca mais teve depressão. Eu acredito na cura através de uma oração. Eu acredito, sim, Deus ele é soberano para fazer todas as coisas. Correto. O que eu não concordo, e até chego a discutir com algumas pessoas, é orar para expulsar o espírito da depressão, orar para expulsar o espírito da ansiedade. A depressão ela é uma doença, assim como qualquer outra doença. Então, assim como Deus cura o câncer, ele cura uma depressão, ele cura até uma dor de dente. Mas a ideia é uma doença, então eu vou orar para que Deus cure. E se Deus não quiser curar, eu vou procurar a ajuda de um profissional, porque eu procuraria se fosse uma outra área da minha vida. Exato. Então, só para deixar essa observação que eu acho que é bem importante, que eu acredito sim no poder da oração para curar a depressão, para curar, porque é uma doença. Tá? Mas no demais quero agradecer demais o convite, sempre que precisar estarei à disposição para atender e acredito que sirva de bênção, de aprendizado e que esse podcast, claro, ele sirva para ajudar pessoas que estão talvez em situação de adoecimento ou conhecem pessoas que estão em situação de sofrimento psicológico e que nunca pediram ajuda, mas que entenda que existe solução, que existe tratamento e que a ideia aqui é exatamente deixar isso claro, que se precisar, tem profissionais dispostos a ajudar e existe um tratamento para qualquer tipo de sofrimento psicológico. Maravilha. Emerson, você quer deixar algum contato seu, rede social, site, para o pessoal poder te procurar, se alguém quiser se informar mais ou até marcar uma consulta com você? Vamos lá, eu tenho 2 Instagram, na verdade, um é mais pessoal e ministerial, né? Como você citou no começo, também tem a questão ministerial, que é _emerson.silveira, e eu tenho o meu Instagram profissional, que aí é voltado somente para a área da psicologia, que é psicólogo o Emerson, tudo junto, e também tem um site, psicólogoemerson.com.br, é só entrar em contato, e claro, eu vou atender com o maior prazer. Maravilha. Todos os endereços que ele falou aí, pessoal, eu vou deixar aqui embaixo, tá? Tanto na descrição aí do vídeo no YouTube, como também na descrição aqui do nosso podcast aí no Spotify, tá bom, pessoal? Antes da gente fechar, hein, já vou deixar o convite marcado. Assim que sair o terceiro livro do Emerson, a gente vai marcar para poder falar sobre ele, viu? Combinado, tá combinado. Maravilha. Pessoal, muito obrigado por ficar com a gente até agora. Até o próximo episódio e eu fui!